Meus caros irmãos, em Cristo Jesus e Maria, sua mãe, aproxima-se para nós a campanha da Fraternidade 2005, melhor dizendo, 2021, desculpe, olha a cabeça. A campanha da Fraternidade é uma organização da CNBB e de 5 em 5 anos ela sugere que seja ecumênica. Agora, em 2021, ela tem como tema Fraternidade e Vida, que é sempre o lema, né, da teologia da libertação, o Deus da vida, a luta pela vida. Isso aí é um slogan da teologia da libertação que não vai sair nunca, né? Dom e compromisso. E tem como lema: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. E aí eles usam a figura de Santa Dulce dos Pobres como exemplo de cuidar dos pobres. Mulher esquecida na Igreja do Brasil, desprezada, perseguida por Dom Lucas Moreira Neves, mas hoje santa, então todo mundo quer bem, né? Mas humilhada, sempre humilhada em Salvador. A campanha da Fraternidade Ecumênica, ela tem como objetivo sentar com outras religiões. Muitas não aceitam, muitas não participam. As únicas que participam são as luteranas, as metodistas, presbiterianas, as igrejas episcopais, as comunidades de caráter umbandista, candomblé, alguns centros espíritas. Mas a proposta é justamente essa, né? A partir da experiência de Deus, ou do Deus de cada um, refletir sobre a situação do mundo, suas realidades socioantropológicas, seus dramas sociais, suas carências, a vulnerabilidade de seus sistemas governamentais. Então, é um momento em que as religiões, elas se agrupam, esquecendo seus conteúdos de fé, seus rituais, para pensar no mundo, para pensar na vida, como os teólogos da libertação gostam de falar. O problema é que na realidade do Brasil, a campanha da Fraternidade Ecumênica é o seguinte: nós esquecemos que somos cristãos católicos e damos preferência aos umbandistas, aos do candomblé, aos evangélicos, aos episcopais, aos luteranos. Nós negamos nossa fé para fazer bonito perante as outras religiões, para dizer que somos ecumênicos, afáveis, acolhedores. Nunca mantemos nossas posturas. Então, num encontro como esse, não se faz o sinal da cruz, não se reza a Ave Maria. Até o Pai Nosso é na forma protestante, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Dificilmente religiosos usam seus hábitos, ou se fala na pessoa do Papa. Então é muito preocupante a campanha da Fraternidade Ecumênica. Pelo menos o Brasil não tem estrutura para isso, e muito menos Fortaleza. Eu trabalho em comunidades e eu posso dizer: o acolhimento às outras religiões, o envolvimento, a socialização do tema, a discussão do tema, é tudo voltado para as SEBs e para a negação da fé. Então estamos diante de uma campanha da Fraternidade que tem uma proposta até bonita, mas sua execução é imperfeita. Então seria bom que cada um de nós observássemos, né? Como vai ser essa campanha da Fraternidade com a pandemia? Eu acho que ela vai ser toda online, mas mesmo assim, vamos observar os elementos de conjuntura, vamos observar os elementos de desunidade, vamos observar os elementos nos quais os católicos negam a sua fé para exaltar a Pachamama, para exaltar Iemanjá, para exaltar Pombagira, para exaltar Lutero, para exaltar Calvino, né? Então é interessante, quando tem campanha da Fraternidade do Brasil, se nega a fé para dizer que é um gesto bonito, porque no passado a igreja tinha primazia da fé.
a igreja continua tendo a primazia da fé. Quem nega isso não é católico. Quem nega isso não está em união com o Papa. Quem nega isso já está fora da igreja há muito tempo. Então, a proposta da campanha da fraternidade é justamente cristianizar realidades, colocar a prática do evangelho independente da placa da igreja, exercitar a cidadania sem interesses religiosos doutrinais, praticar a caridade voluntária dos credos, né? E não discussões sem sentido que acabam em celebrações que discriminam o cristianismo e até o abafam. Então, esse ano, a campanha da fraternidade ela é ecumênica. Por causa da pandemia, nós não teremos os encontros nas famílias, antes tão bonitos, tão fervorosos. Tudo será online, não é? Virtual. Mas é muito bom a gente interessar, né? Se interessar por ver quem e onde a fé católica está sendo negada em privilégio de outros cultos, para os quais a Igreja Católica nada simboliza. Você acha que a Igreja Católica simboliza alguma coisa para a Assembleia de Deus? Para a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Você acha que a Igreja Católica e o Papa simboliza alguma coisa para a Igreja Universal? Você acha que a Igreja Católica simboliza alguma coisa para o Candomblé? Mas a Igreja vai ao encontro deles, né? Para mostrar justamente que é de Cristo que ela aprendeu esta confraternização universal, não importa o que eles digam de nós. Agora, negar o catolicismo para favorecer religiões que nós sabemos que 90% são folclóricas, aí aí tenha paciência, porque já não é campanha da fraternidade, é campanha de negar a fé. A intenção da CNBB é boa, a intenção dos bispos também, mas a execução da fraternidade, da campanha, não dá certo, porque muitas religiosas são despreparadas, são irmãs que não têm cultura nenhuma, muitos leigos despreparados. Quem salva as situações são os sacerdotes, que vão lá e, como se fosse uma coxa de retalho, vão remendando as realidades. Mas nossas pobres religiosas são tão pouco instruídas, muitas delas não têm o primeiro grau, não é? Então, as reuniões são pobres de conteúdo, pobres na discussão do tema, pobres na execução do objetivo mesmo da campanha da fraternidade. Nós temos a boa vontade de leigos que até celebram a campanha da fraternidade com muita euforia, com muita vontade de que a coisa dê certo. Então, a minha única preocupação aqui não é nenhuma crítica, é nós sermos católicos apostólicos romanos na presença de quem não pensa como nós, de quem não reza como nós, de quem não celebra como nós. Não posso negar o meu batismo. Eu não posso negar o meu batismo diante de um espírita, de um protestante da Assembleia de Deus, fundado em 1911 em Belém do Pará. Pelo amor de Deus. Eu não posso negar minha fé diante de uma pessoa que é do candomblé, que nada mais é do que o folclore da África. Eu não posso negar minha fé diante de um adventista que, para se batizar, tem que jurar que crê no espírito de profecia de Ellen G. White e depois vem dizer que usam só a Bíblia como norma de fé. Não é verdade. Eles têm que jurar que acreditam no espírito de Ellen G. White de profecia, senão não são batizados lá. Então quero fazer um apelo, eu estou falando para católicos, cuidado, campanha da fraternidade, o objetivo da CNBB é bom, é lúcido, mas nós destroçamos, nós fazemos uma confusão de rituais, de discussões, de encontros, pensando ser uma espécie de sínodo do paganismo. E a campanha da fraternidade, que tem como ilustração Santa Dulce dos Pobres, que, como eu disse, foi massacrada pela igreja no Brasil e agora é elevada à santidade, e nem é elevada, porque você não vê padre, você não vê bispo nenhum falando em Santa Dulce. Até agora o preconceito, mesmo ela sendo canonizada,
mas ela é o exemplo da caridade prática voluntária. Ela é o exemplo prático da mão na roda, né? A própria Santa Teresa de Calcutá, quando veio no Brasil, que viu o trabalho da Madre de Santa Dulce, vejam, duas santas. Santa Teresa diz: não, eu não trabalho com isso. Porque Santa Dulce ia nos tugúrios, Santa Dulce ia nas favelas, Santa Dulce entrava nos barracos, Santa Dulce entrava e levantava as portas cheias de excrementos, e Santa Teresa de Calcutá, com toda a santidade, disse: não, eu não faço isso. Então, Santa Dulce é a heroína da caridade verdadeira. Então, a CNBB a propõe como exemplo. E é preciso colocar a vida de Santa Dulce bem no centro das discussões, independente do credo religioso, porque na Bahia ela atendia macumbeiros, umbandistas, né? Candomblés, satanistas, seixonoei, evangélicos, benzedores, leitura de mãos, ciganos. Ela não tinha isso, né? Ela não fez de forma nenhuma agressão. Ela atendeu Raul Seixas, o maior bruxo do Brasil. Ali estava a sua caridade, não queria saber quem ele era. Arranjou até sua passagem de volta para o Rio ou para São Paulo. Então, minhas irmãs, vem aí a Quaresma e com ela a campanha da fraternidade. Muito cuidado para não vacilar, para não misturar sua fé, para não aceitar nenhum tipo de benzedura de macumbeiros, de candomblés, para não aceitar nenhum tipo de bênção de espírito dentro da sua casa, para não aceitar nenhum pozinho indígena para dar sorte, para não deixar ler sua mão nas reuniões pastorais, para não jogar sobre você cinzas de Oxum, de Ansã e da Pombagira. Não deixe envolver você por lacinhos coloridos. Diga: não, nós viemos aqui para discutir o tema da fraternidade. Rituais não. Sim, porque vai ter muita missa com essas manifestações, você não tenha dúvida, como uma coisa normal. E aí você é livre para se retirar, porque isso é contra o direito canônico, isso é contra contra a igreja, contra o Papa. Não se esqueça, você vai ser perseguido por ser fiel à igreja, mas se mantenha firme, se mantenha de pé. Os opositores cairão um a um, se você for fiel à Santa Igreja Católica. Ecumenismo, meus irmãos, é outra coisa. Ecumenismo é eu aceitar que o outro pode crer e celebrar como quiser, mas eu tomar parte não. Fazer rituais na minha casa, jamais. Usar meu nome em rituais, jamais. Doar dinheiro para esses rituais, nunca. Ecumenismo é eu aceitar a ideia de que existem vários povos ao lado dos judeus, dos cristãos, e que têm direito de celebrar as suas crendices, mas trazer para minha casa, não. Trazer para minha vida, não. Me benzer, não. Tudo que eu preciso em sentido de bênção, eu tenho na minha Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, eu não preciso de nenhum pozinho de saibaba, de nenhuma poeirinha de Yogananda, de nenhum restos mortais de algum tupinambá. Eu não aceito nenhuma bênção de um índio, porque eles não são evangelizados. Eles têm os deuses deles e é preciso respeitar. Católicos firmes, apostólicos romanos. Ah, mas eu conheço uma religiosa que aceita. Ela não é religiosa há muito tempo. Ela está no convento. Ela está na casa religiosa. Mas ela já deixou de ser freira há muito tempo. Você não tem a dúvida disso. Nem fé mais no Santíssimo Sacramento ela tem. Então não se deixe envolver. Obedeça a orientação do Papa. Os esclarecimentos do Papa. Porque até os nossos bispos, muitos deles já estão assim envolvidos nesse panteísmo que se instalou no Brasil. Irmão Emanuel Maria, Comunidade Católica Cristo Dominus.